Sou Marcelo Salvador, professor de matemática do 7º ano. Na aula anterior, nós trabalhamos as porcentagens e, desta vez, nesta aula, vamos trabalhar os gráficos e as tabelas. Mas, antes disso, vamos corrigir a tarefa passada? Ao ver a promoção no cartaz, o meu amigo Pedro resolveu comprar um computador novo. Ora, o computador custava R$ 2.400. O pagamento foi da seguinte maneira: entrada 20% e restante 6 parcelas iguais. Letra A, qual foi o valor pago como entrada? Então, temos que calcular 20% de 2.400. 20% é 20 por 100. Neste caso, 20 centésimos vezes 2.400. Dividido por 10, eliminamos um zero. Eliminamos outro zero também. Então, o cálculo vai ficar 20 vezes 24, ou seja, R$ 480. Letra B, quanto ficou para ser pago parcelado? Ora, o computador custava 2.400. Tivemos como entrada 480. Então, o valor a ser parcelado vai ser de 1.920. Portanto, letra C. Qual foi o valor das parcelas? Sabemos que foi dividido em 6 parcelas iguais, ou seja, 1.920 divididos por 6, ou seja, cada parcela será de R$ 320. Agora vamos começar o conteúdo da aula de hoje. Vamos trabalhar os gráficos e as tabelas. Vejamos. Observe aí alguns exemplos de gráficos. O tamanho da destruição, como foi o crescimento, a evolução da receita, a tabela dos taxímetros. São vários exemplos de gráficos e tabelas. Então, vamos lá? O que são gráficos e tabelas? Observe bem. Gráficos e tabelas são recursos utilizados para apresentar dados de forma organizada, facilitando a leitura e a compreensão. Vejamos. Por meio de gráficos e tabelas, podemos ter muitas informações numéricas em um pequeno espaço. Bom, vimos gráficos e tabelas. Agora vamos ver como construí-los? Vamos lá! O professor da turma do 7º ano fez uma pesquisa entre 20 alunos sobre quantos irmãos cada um deles tinha. Observe a tabela com o resultado. Bom, vamos montar uma tabela com o número de irmãos, contagem e a quantidade de alunos. Ora, com nenhum irmão, com um irmão, com 2 irmãos, com 3 irmãos e com 4 irmãos. Com as respostas dos alunos, o professor foi fazendo a seguinte contagem: nenhum irmão, um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos e 4 irmãos. Portanto, nenhum irmão tiveram 4 alunos. Um irmão tiveram 6 alunos. 2 irmãos tiveram 5 alunos. 3 irmãos tiveram 3 alunos. E 4 irmãos tiveram apenas 2 alunos. Com os dados organizados na tabela, é possível analisar. Letra A. Qual a quantidade de irmãos mais frequente? Observe que foi um irmão. Letra B. E a menos frequente? Observe que foi a de 4 irmãos. Só tiveram 2 alunos. Vamos para os gráficos? Retornamos ao exemplo que mostrava a quantidade de irmãos de 20 alunos de uma classe. Observando os valores dados na tabela, nós podemos construir o gráfico. Vejamos. Quantidade de alunos e quantidade de irmãos. Nenhum irmão, foram 4 alunos. Um irmão, 6 alunos. 2 irmãos, 5 alunos. 3 irmãos, 3 alunos. 4 irmãos, 2 alunos. Então, esse gráfico é chamado gráfico de colunas. Os valores são representados por retângulos com base de mesma medida e as alturas são proporcionais aos números coletados na pesquisa. Vimos o gráfico de colunas. Ora, sabemos que podemos representar a mesma informação em diversos tipos de gráficos diferentes. Vamos ver outro exemplo? Ora, gráfico de barras. Repare, no gráfico de barras, os valores são representados por retângulos com as larguras de mesma medida e os comprimentos são proporcionais aos números coletados na pesquisa. As mesmas informações podem ser representadas também em gráfico de setores. Repare, nesse colorido, a quantidade de irmãos e quantidade de alunos. Ou seja, no gráfico de setores,
A medida do ângulo central forma um setor circular proporcional aos dados apresentados. Ora, sabemos também que o gráfico de setores é vulgarmente chamado gráfico de pizza. Vamos prosseguir com outros tipos de gráficos? Vamos lá! Gráfico de segmentos. Temperaturas da cidade Paraíso. Observe a temperatura máxima, que está em vermelho, e mínima, que está em azul, no dia 29 de agosto, 31 de agosto, 2 de setembro, 4 de setembro e 6 de setembro. Então, as linhas são usadas para representar grandes quantidades de dados que ocorrem em um período do tempo contínuo. Neste caso, letra A. Que dia alcançou a temperatura máxima? Observe bem, temperatura máxima em vermelho. E o maior foi no dia 4 de setembro. Letra B. No dia 6 de setembro, a temperatura mínima foi de... Observe, em 6 de setembro, a temperatura mínima em azul foi de 30 graus. Na letra C, qual foi o dia mais frio? Ora, o dia mais frio, na temperatura mínima, foi no primeiro dia, 29 de agosto. Prosseguindo os diferentes tipos de gráfico, temos o pictograma ou pictográfico. O pictograma abaixo representa os empréstimos de livros em uma biblioteca escolar durante o período. Observe romance, fantasia, aventura, suspense e poesia. Cada livrinho representa 10 livros. Então vamos lá. Num pictograma, sinais ou imagens representam as quantidades. Essa é a característica básica de um gráfico pictograma. Agora que vimos os diferentes tipos de gráficos, vamos analisá-los? Vejamos. O gráfico abaixo expressa a quantidade de alunos presentes numa série com 60 alunos. Observe bem. Letra A. Em que dia da semana mais alunos estiveram presentes? Então, temos os dias da semana e a quantidade de alunos presentes. Foi o dia de segunda-feira. Letra B. Que dia da semana teve menos alunos presentes? Observe o gráfico. O que está de menor valor foi o dia de terça-feira. Letra C. Que dias da semana houve menos que 40 alunos? Ora, tem que estar abaixo da linha do 40. Foram os seguintes dias, terça e sexta. Outro exemplo. Alice quer comprar um estojo e pesquisou o preço em 6 lojas diferentes. Observe bem. A partir das informações, qual a diferença entre o maior e o menor preço encontrado? Observe. O maior preço encontrado foi na loja C, foi de R$ 12,50. E o menor preço encontrado foi na loja D, 9,75. Se eu quero saber qual a diferença entre esses dois valores, vou diminuir. 12,50 menos 9,75. Então, será de R$ 2,75 a diferença entre eles. Vamos analisar o gráfico de uma escola? Vamos lá. O gráfico abaixo mostra a porcentagem de alunos de uma escola, de acordo com o bairro onde mora. Observe. Bairro 1, 2, 3 e 4 e suas porcentagens. Sabendo que nesta escola estudam 120 alunos, quantos alunos moram em cada bairro? Ora, o bairro 1 tem em azul, ou seja, 55% de 120. Calculando lá, será 66 alunos. O bairro 2 em vermelho, 25% de 120. A quarta parte, ou seja, 30 alunos. No bairro 3, 15% de 120, calculando 15 centésimos vezes 120, resulta 18 alunos. E bairro 4, 5% de 120, ou seja, 5 centésimos vezes 120, que resulta 6 alunos. Observe então que o gráfico dava em porcentagem e calculamos qual foi a quantidade de cada aluno em cada bairro. Vocês viram como usamos os gráficos na vida prática? Vamos prosseguir com outro exemplo? O pictográfico foi construído para representar os empréstimos de livros de uma biblioteca escolar durante um período. Repare bem, a cada livrinho representa 10 livros. Então, nesse caso, letra A. Que tipo de literatura foi a mais procurada na biblioteca neste período? Observe bem, o que mais teve aí foi a aventura. Letra B. E a menos procurada? A que tem menos livrinhos? Então, nesse caso, foi poesia. Letra C. Você pode dizer quantos livros de fantasia foram emprestados neste período? Ora, observe. Fantasia foram
2 livretinhos mais metade. Como cada um representa 10 livros, então vai ser 10 mais 10 e a metade 5, somando 25 livros. Letra D. Neste mesmo período, quantos livros ao todo foram emprestados pela biblioteca? Repare, vai ser romance, 2 livros, ou seja, 20, mais 25, mais 30, mais 20, mais 15. Então, o total de livros emprestados foi de 110 livros. Estamos finalizando essa aula e trabalhamos com gráficos e tabelas. Você percebeu a importância de analisarmos um gráfico, uma tabela no nosso dia a dia. Então, vou deixar aquela tarefa. Vamos lá? Agora é com você. Alimentos consumidos no recreio de uma escola durante 3 dias. Observe o gráfico e responda. Letra A. Que informações estão representadas no gráfico? Letra B. Quais são os 4 alimentos mais consumidos pelos alunos? Letra C. Quais são os 4 alimentos menos consumidos? A resposta desse problema estará em nosso portal. E, com isso, estamos finalizando a temporada de matemática do 7º ano. Foi um prazer estar com você. Até a próxima!